Meus irmãos, a paz do Senhor e um bom dia a todos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu tenho um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Bem, na primeira frase após esta leitura, Elias vai dizer para Eliseu, seu discípulo, a quem, no entanto, o próprio Eliseu deixou muitas coisas para trás para seguir este profeta. Elias vai dizer para ele o seguinte: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas o que me surpreende é a insistência do discípulo Eliseu. Embora, contudo, Elias estivesse dizendo para ele: fica-te, porque o Senhor me enviou para Betel. A resposta de Eliseu é a resposta da persistência. E o tema para esta semana, que eu queria, no entanto, descortinar aos irmãos, é a palavra persistência. Veja o que Eliseu responde. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles foram para Betel. Bem, em mais uma oportunidade, ocorre que Eliseu, então, recebe uma outra tentativa de distância do profeta Elias. O profeta Elias disse para ele: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E também nos surpreende novamente a persistência e a insistência de Eliseu de continuar seguindo Elias. Porque no texto que eu li em primeiro ponto vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias em um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal. Elias sabia disso, Eliseu sabia de que o tempo da partida do profeta Elias já seria próximo. E, no entanto, se ele se distanciasse do caminho do profeta, ele já não receberia, no entanto, a porção dobrada. Quando nós vemos no seguinte texto, no verso 6, do capítulo 2 do segundo livro dos Reis, o texto vai dizer mais uma vez que Elias tenta fazer distância a Eliseu, seu discípulo, dizendo o seguinte: Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Não sabemos a razão porque que Elias disse em 3 oportunidades para que Eliseu ficasse enquanto o Senhor estava enviando para outros lugares. Mas o que me chama a atenção é a insistência, é a persistência de quem, no entanto, está buscando algo. Paulo vai dizer que eu deixei das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus tem contigo um chamado, se Deus tem contigo um plano, se Deus tem contigo promessas, a gente não vai abandonar a Deus mesmo diante de negativas, mesmo diante de pessoas dizendo para você não ir ou seguir ou não ir avante. O que nós devemos fazer é ter a atitude de Eliseu. Nós sabemos, é claro, a motivação que fez Elias dizer para Eliseu ficar em 3 oportunidades nos lugares onde Deus estava enviando Elias para outro. Mas o que nós vemos aqui é a persistência, é a insistência de Eliseu, do aluno Eliseu. Porque ele sabia que estando perto de Elias, o homem de Deus, ele estaria perto de as promessas serem cumpridas na vida dele. No entanto, a gente vê o cumprimento desta profecia, né? Porque quando Elias está para partir, no entanto, Elias vai perguntar a Eliseu o que ele deveria pedir. E o que ele pede? Porção dobrada do teu espírito. Meus irmãos, porção dobrada não significa que Eliseu seria duplamente abençoado em relação ao próprio profeta Elias. Porque o termo porção dobrada vem no texto, quando, no entanto, se recebia o direito de primogenitura para o primeiro herdeiro, ou primogênito, ou seja, aquele que receberia a maior parte da herança do pai,
ele receberia a porção dupla, ou seja, em relação aos seus irmãos, em relação aos irmãos menores, ele receberia a porção dobrada, ou porção dupla, tá? A dupla porção da herança que convinha de direito do pai ao filho mais velho, que era o primogênito. Então, o que Eliseu estava querendo dizer? Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. É isso que Eliseu estava dizendo. Além da insistência, ele teve ousadia de pedir algo a Elias, através do Espírito Santo, que Deus ia responder, porque Elias era um porta-voz de Deus na terra, porção dobrada, ou seja, que ele fosse o herdeiro principal do espírito profético que estava sobre a vida de Elias, porque Elias também tinha outros alunos. Elias também tinha onde também repartir aquilo que o Senhor deu para ele. Ao tanto que, na verdade, os alunos, os profetas que estavam também atuando com Elias, sabiam também que haveria a ausência do profeta Elias. Mas, contudo, Eliseu foi mais adiante, ficou mais do lado, e ele recebeu, então, o manto, ou, no entanto, a capa do profeta Elias que caiu ao chão quando ele foi levado a um redemoinho. Então, vamos insistir, vamos buscar o Senhor, não vamos olhar para trás, não vamos desanimar ou pensar no desânimo, não vamos valorizar as questões negativas ou que, na verdade, no entanto, nós entendemos que foi feito para nós. É como, no entanto, viu o profeta Eliseu, uma negativa, ele viu uma possibilidade de crescer e de avançar. Vejamos as negativas como possibilidades de um crescimento, de galgar coisas espirituais que ainda a gente não subiu, não cresceu, não desenvolveu. Deixa o Senhor trabalhar e se mover em sua vida. E o resto, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém?